Hoje, na bancada aqui conosco, pela primeira vez aqui na nossa 98 News, está conosco o vereador Cleiton Xavier, do MDB. Vereador, seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Vereador, a gente está em meio, nesse momento, a algumas discussões e por isso o convite feito ao senhor, porque guarda municipal é um assunto que o senhor trata já há algum tempo na Câmara e agora estamos discutindo as maneiras, formas, lugares de presença e como a guarda deve estar funcionando na cidade. O senhor fez Estatuto da Guarda Municipal indicando várias ponderações sobre como ela pode se estruturar. O senhor já desde a temporada passada no seu mandato já olhava para a Guarda Municipal com uma perspectiva de onde ela deveria atuar, se apenas nos espaços para tratar de patrimônio ou se também atuando de uma maneira mais ostensiva, atuando na repressão e etc. Queria a sua avaliação para esse momento da gestão Álvaro Damião. A Guarda está bem posicionada? A maneira como o senhor desenha e vê a Guarda Municipal é o que ela está fazendo hoje? Olha, o ânimo do prefeito Álvaro Damião para com a nossa Guarda Civil Municipal tem sido satisfatório demais. Quando o prefeito, por exemplo, anuncia a convocação de 500 novos guardas civis municipais vestindo uma farda, ele mostra o que nenhum outro prefeito na história de Belo Horizonte, pelo menos que eu tenho notícia, teria feito. Então, o que acontece? Hoje, nós vivemos uma realidade e até está em debate a questão do posicionamento dos nossos guardas civis municipais nos postos de saúde e nas UPAs. É bem verdade que nas UPAs há uma necessidade um pouco diferente da necessidade da presença física do nosso guarda nos postos de saúde. Por quê? Nos postos de saúde, nós não temos duas coisas que são fundamentais para a segurança pública de qualidade, que é a supremacia de força e também o guarda estar desarmado para prestar segurança pública. Então, hoje, o que nós vemos nos postos é um único agente e desarmado. Então, os grupos especializados, por exemplo, não podem fazer uma busca pessoal, né? E nem mesmo fazer uma abordagem em frente a um posto de saúde, porque após aquele grupo, por exemplo, o GESP, que é um grupo especializado da nossa guarda, fazer aquela abordagem, o agente que está no posto fica desguarnecido, porque não tem supremacia de força, não tem armamento para poder prestar segurança ali, tanto para os profissionais, tanto para os usuários dos postos de saúde. Então vamos tentar colocar em perspectiva essa posição que está sendo discutida pelo prefeito Álvaro Damião sobre a retirada dos guardas municipais da atuação, estando permanentemente nos centros de saúde. Olhando para esse cenário que o senhor acabou de descrever, ela é a melhor maneira? A retirada dos guardas é o melhor cenário? Ou armá-los, ou usar esse aspecto que o senhor falou da supremacia para mantê-los e continuar com eles lá? O que o senhor vê como cenário ideal? Porque a nossa Constituição Cidadã de 88, quando trouxe a previsão das guardas civis municipais nos municípios do nosso território nacional, trouxe apenas naquele aspecto, de fato, da guarda do patrimônio. Mas, ao longo dos anos, nós tivemos algumas ações da atividade típica de polícia feita pelas guardas, e isso foi matéria que chegou nos tribunais superiores, e aí, a partir daí, as guardas foram inseridas no SUSP, hoje integram o Sistema Único de Segurança Pública. Hoje, as guardas têm a prerrogativa do policiamento ostensivo e preventivo, ou seja, atividade típica de polícia. E quando você coloca um profissional de segurança pública para fazer guarda de um patrimônio da maneira e no modelo que está sendo feito em Belo Horizonte nos postos de saúde, você está não utilizando da melhor forma uma força de segurança. Lá atrás, quando um médico foi agredido e que, à época, o prefeito Fuad determinou que as guardas fossem fazer a segurança nos postos de saúde, a princípio se pensou em vigilância armada. Mas aí, por causa do processo um pouco lento de licitação, de chamamento público, alguma coisa nesse sentido, então, naquele momento se viu a importância de colocar de forma momentânea os agentes da Guarda Civil Municipal nos postos. Só que hoje, com as características que nós temos do enfrentamento
aos pequenos delitos e também à criminalidade de uma forma geral em Belo Horizonte, é imperioso que nós não venhamos utilizar dessas forças nos postos de saúde, porque nós teríamos talvez a mesma segurança tendo 2, 3 vigilantes em cada posto de saúde, porque nós temos aí um pouco mais de 120 postos, mas quando nós utilizamos a nossa guarda, nós utilizamos, dependendo do plantão, mais de 300 homens e mulheres que estão ali aptos para fazer segurança pública nos postos de saúde. Então, eu acredito que até dezembro o prefeito deverá consolidar um modelo para que a nossa guarda não tenha a obrigação de prestar essa segurança nos postos de saúde. Queria pegar um gancho no ponto que o Ibra trouxe para a nossa conversa, vereador, quanto ao Estatuto da Guarda Municipal aqui de Belo Horizonte, porque está colocado na Comissão de Administração e Segurança Pública, recentemente, um debate para poder alterar esse estatuto e limitar o exercício de cargos comissionados e de confiança dentro da Guarda Municipal. Queria o olhar do senhor quanto a isso. Sei que o senhor está envolvido bastante nesse debate dentro da comissão. Hoje, qual é o problema da gente não ter esse limite, né? De não ter esse limite que o senhor está propondo de 4 anos, né? Para esses cargos. É necessário que a guarda tenha essa rotatividade? O que vai mudar a partir do momento que a gente limita esse prazo de permanência dentro da Guarda Municipal? Veja bem, Laura, é um anseio de toda a tropa a oxigenação, porque quando você vai avaliar as outras forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, os cargos de confiança e de supervisão e de comando, geralmente eles não ultrapassam 5 anos. E a nossa Guarda Civil Municipal, que completa agora 22 anos de existência, tem alguns profissionais dentro da nossa GCM que já está no mesmo posto há 10 anos. Isso não é salutar para a base, quando essa base percebe que, por mais que eles estão ali labutando no dia a dia, eles talvez não conseguiriam alcançar alguns patamares, porque aquelas pessoas que estão ocupando esses cargos, eles se consolidam de maneira... A nossa guarda teve muitos problemas. Não é problema do atual prefeito, não é nenhum ato do nosso secretário de Segurança e Prevenção, Dr. Márcio Lobato, mas desde a sua fundação, desde a época dos coronéis, algumas manobras foram feitas dentro da nossa guarda que hoje impossibilita quem está embaixo alcançar patamares mais altos. Então, a própria tropa trouxe a mim alguns problemas nesse sentido, e quando eu olho uma única pessoa, 10 anos, no mesmo cargo comissionado, eu não vejo isso como razoável. Então, a oxigenação ela é importante para qualquer força de segurança pública. Então, a nossa guarda não pode ficar para trás daquilo que é praticado nos manuais e protocolos policiais em todo o território. Vereador, eu queria fazer uma volta aqui no aspecto da vigilância armada para os centros de saúde, para tentar entender também o pedaço em que a Guarda Municipal voltaria para o seu espaço nas ruas. O senhor entende que é uma saída para que ela volte a atuar em outro tipo de patrimônio, ou seja, voltando a uma prevenção para o patrimônio da cidade, ou que prioritariamente ela deveria voltar para um trabalho mais ostensivo? Porque há a discussão sobre o quanto ela resvalaria no trabalho da Polícia Militar que atualmente é feito. Me parece claro que a posição do senhor é vigilância armada no centro de saúde é o melhor cenário. Mas a guarda ficaria alocada novamente para fazer que tipo de atividade, pensa o senhor? Policiamento de prevenção ostensivo em toda a nossa cidade. Olha, não há nenhum tipo de conflito com a Polícia Militar. A decisão foi clara. As guardas civis municipais em todo o território nacional farão um trabalho de auxílio à Polícia Militar. Então, não há que se falar de conflitos, de competência, não há que se falar nisso, mas a nossa guarda e as guardas em todo o território nacional hoje faz policiamento ostensivo. Então, ou seja, a segurança pública praticada no entorno da cidade, nos espaços e no patrimônio público, o trabalho de policiamento externo,
e não atuando como se fossem, nada contra, tá? Porteiros. Não atuando como se fossem um vigilante que está ali estático, parado, observando e verificando, por exemplo, entrada e saída de pessoas do espaço. Então, é um policiamento. Nessa estratégia que o prefeito está já conversando para poder implementar, haverá uma estratégia onde as viaturas da nossa Guarda Civil Municipal fará um policiamento num perímetro que abranja os postos de saúde e alguns casos, por exemplo, quando veio essa discussão, e aí alguns vereadores acham um absurdo retirar os guardas hoje dos postos de saúde, os casos, Guilherme, são isolados, viu? É uma e outra agressão, mas no modo geral é comum que o usuário venha se exaltar por falta de medicamento, por falta de insumo, ou por uma demora do atendimento, numa triagem, por exemplo, no posto de saúde ou numa UPA. É comum, ânimos exaltados e tudo. Agora, sim, um profissional da área da saúde foi agredido, mas se você pega o histórico dos últimos 10 anos, não são assim alarmantes as violências dentro dos espaços de posto de saúde, não. Então, esse tipo de justificativa para manter um profissional de segurança pública nos postos de saúde, ao meu ver, não é razoável. Mas não é, vereador, exatamente, eu estou fazendo aqui o advogado do diabo nesta conversa, porque é o argumento que eu já ouvi por algumas vezes. Não é exatamente a presença da guarda nos últimos anos, né? E é preciso alocar. O senhor mencionou um cenário mais alargado, mas a política foi adotada de presencialmente ter os guardas com o prefeito Fuad Noman, né? A partir da sua última gestão, infelizmente não o temos mais conosco. Não é exatamente pela presença da guarda, ou o senhor vê que não, era um cenário diferente? Não, era um cenário diferente, e volto a dizer, a época que eu conversei com o prefeito, era para colocar vigilante. Não era nem para ter a guarda nos postos de saúde, mas por causa daquele momento, e de fato o médico, ele foi agredido e de forma grave, lesões graves, então se viu naquele momento, de forma momentânea, a presença da guarda que o povo acabou gostando. Os usuários gostou bastante, os profissionais de saúde também gostou bastante, só que nós estamos colocando uma força policial para poder fazer um trabalho que um civil poderia fazer com protocolos de segurança que também ia trazer segurança para o ambiente de saúde. O senhor vê a necessidade, vereador, de que na atuação da guarda, e eu lhe pergunto especificamente, porque o senhor tem uma atuação muito importante sobre segurança nas escolas, que a guarda tenha que destinar, para além do seu trabalho, uma atenção específica para as escolas? Porque a gente tem visto conflitos, não são raras as imagens, parlamentares a gente tem visto mostrarem, algumas agressões que estão acontecendo dentro das escolas, vez por outra a gente tem relatos também do que acontece do lado de fora. Que papel o senhor vê? O senhor vê que tem algum, a guarda para atuar na violência nas escolas para tentar, ou de maneira educativa, ou de maneira repressiva, coibir quando esses casos acontecem? Olha, nós temos que fazer, sabe o quê? É um programa, instituir programas de prevenção à violência, em várias frentes. Agora, eu não sou a favor de colocar um policial municipal fixo dentro de nenhuma escola. Agora, o trabalho externo de policiamento, nós deveremos pensar nisso. Agora, instituir programas de prevenção à violência. Nós temos muitos profissionais dentro da nossa guarda que têm uma capacidade de fazer um trabalho de prevenção dentro de programas educacionais mesmo, de palestras, assim como a Polícia Militar já fez com o PROERD e faz até hoje. Nós poderemos utilizar a nossa Força Policial Municipal em Belo Horizonte para fazer prevenção. Eu tenho ido em diversas escolas estaduais, municipais e particulares para falar de alguns temas também visando a prevenção à violência, e eu tenho percebido e estou preocupado, porque, de fato, em razão de alguns fenômenos, e eu posso destacar a falta de estrutura familiar, tem feito com que alguns alunos se excedam no tratamento com os próprios colegas e com os professores, fazendo até com que os professores venham falar em desistir da profissão, em razão da violência. Então, se esse aluno chega dentro
de uma sala de aula refletindo o que ele vive em casa, nós temos que pensar em fazer um trabalho, um programa de prevenção à violência com os pais, com os alunos e também orientar os professores como que seria então o fluxo se houver um conflito dentro da escola, para que a gente possa até mesmo pensar numa justiça restaurativa para evitar esses conflitos no ambiente escolar. Vereador, isso passa pelo armamento da guarda, eu imagino, que é um assunto que está colocado também dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente recebeu, ainda nesse mês, o secretário de Segurança aqui de Belo Horizonte, Márcio Lobato, e ele falou sobre uma dificuldade de fazer com que a guarda seja 100% armada, que o efetivo esteja adequadamente armado por falta de verba. A gente tem um projeto de lei que, inclusive, já foi aprovado em primeiro turno, que tenta adequar justamente a Guarda Municipal à legislação federal que temos tivemos a decisão do STF para poder trazer esse policiamento ostensivo por parte da Guarda. Então, eu queria o olhar do senhor quanto a isso, quanto ao recurso para poder fazer com que essa Guarda consiga fazer esse policiamento ostensivo que o senhor também está propondo. Olha, veja bem, o secretário de Segurança, doutor Márcio Lobato, ele tem feito, junto com a equipe dele, um trabalho de captação de recursos, até de emendas parlamentares, né? Ele tem conversado com todos os vereadores para que os vereadores sejam nessa próxima indicação de emenda impositiva, sensíveis à segurança local, e os vereadores, eles têm se comprometido a ajudar a nossa Guarda Civil Municipal como nunca antes. Então, ainda ontem eu conversava com o secretário, eu também me comprometi, como das outras vezes também. Ele tem buscado também emendas parlamentares dos deputados estaduais. Há pessoas da equipe dele também fazendo contato em Brasília para que venha um volume maior de recurso para a Prefeitura de Belo Horizonte destinada à pasta de segurança. Então, essas emendas impositivas, esse recurso, vamos dizer assim, aplicado à segurança em Belo Horizonte, possibilitará, sem sombra de dúvida, que nós venhamos ter uma polícia extremamente equipada. Quando eu falo extremamente, eu falo do ponto de vista da qualidade de material bélico para poder fazer o policiamento ostensivo. Por quê? Quando você vai pegar as ocorrências policiais hoje em Belo Horizonte, apreensão de arma, dificilmente estamos apreendendo revólver, seja de qualquer calibre. Hoje nós temos apreensão diariamente de pistolas semiautomáticas, de grosso calibre, né? De alto poder de fogo, de calibres restritos, como a 9mm, por exemplo. E hoje nós temos uma polícia municipal com 3.000 profissionais e nós não temos, por exemplo, um fuzil. E olha que hoje as atribuições da nossa guarda estão cada dia mais abrangentes, vamos dizer assim. São escoltas de dignatários, de ministros. Quando vem um ministro, por exemplo, e tem que acessar os aglomerados de Belo Horizonte, a nossa guarda hoje faz um trabalho muito interessante de segurança dessas autoridades e em regiões de conflito. Contudo, eu vejo ainda uma escassez de estrutura para poder fazer policiamento de qualidade. Então, o doutor Márcio Lobato tem essa sensibilidade, eu também estou ajudando nesse processo para trazer recurso para que a gente possa ter mais segurança para Belo Horizonte. Porque quando a gente lê os noticiários de que Belo Horizonte ainda ocupa uma posição no ranking mundial de cidade violenta, ou que ela está inserida entre as 50 cidades mais violentas do mundo, para quem nasceu em Belo Horizonte, para quem ama essa cidade, isso preocupa demais. Vereador Cleiton Xavier, do MDB aqui na capital mineira, muito obrigado por essa primeira vinda aqui a 98 News. Volte em outras oportunidades para a gente conversar sobre as coisas da cidade de Belo Horizonte, sobre segurança pública, sobre a Câmara Municipal. O espaço aqui está sempre aberto para a gente discutir os bons e necessários temas da cidade, vereador. Eu quero agradecê-los, agradecer toda a sua equipe, desejar um excelente final de semana e eu estarei sempre à disposição.